Estamos dando a volta no orquidário. Aqui, ó, aquela que eu sempre mostro para vocês, essa daqui é o meu xodózinho, né? Estão estenoglotes, longifolha, olha aí, também continua em plena floração. Colocar aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, nessa parede, na parte da frente, eu começo com leptotes, então aqui os leptotes estão aqui na parte mais seca. Depois eu venho com alguns oncídios, alguns estafiglotes. Depois eu venho maxilária e por último as acianteras. Tá? Então eu dividi dessa forma também pela questão de umidade. Já nessa parte da bancada no começo, estão algumas terrestres, tá? Que já são as terrestres importadas, que algumas gostam de um pouco mais de umidade, outras um pouco menos de umidade. Então aqui eu já tive um cuidado um pouco maior com essas plantas. Então aqui tem algumas terrestres também. Mesodenella cuspidata, apesar de ser nacional, mas está aqui também. Algumas outras plantas, Pleione maculata, e assim, arundina, as abenárias importadas, então elas estão todas desse local. Já desse lado aqui, eu já estou entrando aqui junto com os dendróquilos, né? Então aqui eu já tenho os dendróquilos já começando a florir, alguns dendróquilos aqui com floração, ó. Então esse daqui é o dendróquilo, o aracnites, né? Então tá aqui, olha, é o amarelo. Aqui floresceu, já está em botão, está começando a abrir, né? Essa daqui é o Ceratostylis rubra, né? Então começando a abrir. Aqui eu já tenho o Dendrochilum cata, então ele aqui também, olha, em plena floração, ó, cheio de hastes florais, né? Então Dendrochilum cata aqui. E aqui em cima, né? Neles eu tenho aqui mais dois locais que eu coloco alguns dendróbios também, que também são de ambiente um pouco mais seco, então são cultivados em madeira, né? E também é aquela coisa, eu só bato a água aqui neles, então não molho em excesso aqui os dendrófilos ou as plantas que estejam aqui embaixo. Aqui uma plantinha também bem bacana, que eu gosto dela também bastante, é a Pendicula elegans. Então está aqui, olha, também em plena floração, cheia de florzinha também, mas já terminando a floração dela. E aqui depois começam com algumas outras plantas de alguns outros gêneros que estão tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então agora, deixa eu ver aqui só, aqui já começa, desse lado aqui já começa as acianteras. Então daqui até o final é só aciantera. Daqui, tá? Daí mais ou menos até aqui, até o final é só aciantera. Então tem algumas raridades, porque essas plantas são as plantas da minha coleção. Não vai dar para tirar essa daqui, uma grudou no outro. Essa daqui é a Glandulígera flava, né? Então também está cheia de florzinha, Glandulígera flava. É que a outra aqui grudou nela, que as duas estão com flores, né? E essa daqui, ó, é uma outra que eu adoro, isso daqui. É uma planta que ela veio lá da Bahia, né? Mas olha, também cheia de flores, olha que coisa espetacular. Eu gosto muito disso daqui, né? De formar essas touceiras, essas coisas aqui, olha só que lindo. E não dá para tirar, eu acho que se eu tirar, vou ter que tirar as duas. Nem assim. Assim, ó. Então vira aqui. Ó, então aqui, deste meu lado aqui, e estou trocada, com as mãos trocadas. Do lado direito aqui eu tenho a Glandulígera flava, e aqui eu tenho essa outra aciantera aqui, uma aciantera da Bahia, que também está cheia de florzinhas, né? Muito bacana, né? E aqui vocês vejam, o ambiente dela, aqui nesse tipo de ambiente que eu criei aqui para elas, que é essa parede, elas estão crescendo, se desenvolvendo muito bem. Essa daqui está começando a florir, é uma aciantera recurva, né? Então aqui, olha, também já começando a florir, uma aciantera recurva, também cheia de florzinhas, né? Aqui, deixa eu ver se ela está aberta. Está aberta, sim. Essa daqui, ela é nosso amigo Marcus Glingelfus, né? Então tá aqui, ó, cheia de florzinha, Aciantera Glingelfus,
Então tá aqui, ó, cheia de flores, né? Ela é uma flor diminuta, ó, mas tá. O que é importante? Olha só como é que tá a planta, ó. A saúde da planta e cheia de flores, né? Então o ambiente está muito propício para ela se desenvolver. Então aqui esse ambiente ficou o das acianteras. E aqui na parte de baixo, algumas terrestres, alguns bulbofilos pequenos, que aí quando eu rego a aciantera, eu não preciso regar aqui, porque elas estão na parede, estão na parte de trás. Então eu bato água nelas, rego da forma que eu devo regar. Porém, os vasos que estão aqui embaixo só respinga a água, só mais a umidade. Então não tem um problema de molhar em excesso também. Então isso também a gente tem que pensar. E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte aqui, quando ela começa essa bancada até aqui essa parte, aqui são as phalaenopsis. Todas as phalaenopsis elas estão aqui, nesse local, né? O que é interessante falar? Vira um pouquinho para mim. O que é interessante falar? No local que eu tenho as phalaenopsis, eu não tenho nada em cima delas, nenhum vaso, para justamente não ficar pingando e não ficar molhando o centro da planta e de repente eu ter problema com fungo com essas plantas. Então aqui são todas as phalaenopsis. E aqui o que é interessante? A gente mostrar o desenvolvimento delas, né? Olha aqui. Então, isso daqui é mostrando a floração. Essa daqui é a Cornucerve Red. Olha, também a quantidade de raízes que ela tem. Logo, logo já vou ter que replantar essa planta daqui a algum período. Deixa eu arrumar aqui as raízes. Aqui a fimbriata, Phalaenopsis fimbriata. Olha ela aí, florida da mesma forma, olha só. Isso, a fimbriata. Aqui eu tenho a Sumatra. Aqui, como eu já mostrei várias vezes, essa planta continua com esse bordô lindo e maravilhoso. Então essa daqui é a Phalaenopsis Sumatra. Aqui eu tenho a Phalaenopsis violácea tipo, olha ela aí também, ó, florida, com perfume muito gostoso, que tem a Phalaenopsis, a violácea. Vamos andando. Aqui também eu tenho a especiosa, né? A especiosa também abrindo, olha só. Especiosa com duas flores e mais duas hastes florais crescendo, então logo logo vai estar cheia de flores também. Vou colocar ela aqui de lado. Aqui eu já tenho a índico, né? A índico red, então florida aqui também, olha só. Índico red, até tem uma outra planta aqui que ela está com duas flores aqui, ó, uma, duas, e tem uma aqui atrás que foi polinizada, então ela está aqui se desenvolvendo, ó. Ela não cai, ela muda de cor, ela vai para o verde, né? Então olha só, e tem botão entre as duas aqui saindo, então vocês vejam a saúde das plantas, né? Isso que é o importante. Então aqui, olha, em todo esse espaço que eu tenho as Phalaenopsis, eu não tenho nenhuma planta em cima delas, para justamente não correr o risco de molhar elas em excesso ou eu ter o problema de ficar pingando água no centro das folhas, né? Para a gente não ter o problema de fungo. Então aqui, olha, vocês vejam, estão as plantas aí se desenvolvendo muito bem. Todas elas muito bem, aqui até a deliciosa também está aqui florida, ó. A Phalaenopsis deliciosa, então aqui com as florzinhas dela, né? Uma no lequinho e aqui uma no vaso. Aqui já as especiosas spot, ó, que já estão terminando a floração, mas já tem outras ali com botões também. Então as plantas aqui se desenvolvendo muito bem. Agora a partir daqui, quando termina as Phalaenopsis, aí eu já entro com alguns outros Pleurothales grandes. E da mesma forma, aí eu já começo a ter vaso novamente em cima dos Pleurothales, que aí já não tem tanto problema, porque a maioria dos Pleurothales a gente só tem que escolher com um pouco mais de cuidado qual o substrato que a gente coloca, e aí também não tem problema nenhum. Ah, Roberto, mas não tem problema mesmo? Não. Olha só aqui, ó. O Rigens, como é que tá, ó? Cheio de flores, Pleurothales Rigens, cheinho, ó. Tudo isso daqui são flores, né? A gente tem mais aqui um Pleurothales que está terminando a floração, eu mostrei para vocês na semana passada, o Navicularis, mas ainda tem uma haste floral aqui em aberto, ó, o Navicularis.
Deixa eu colocar aqui ele novamente. O aqui. Schwertfurt. Então tá aqui também, ó, com haste floral. Olha aqui a haste floral dele, ó. Também aqui em plena floração. Deixa eu só desenroscar aqui todas as folhas dele, ó. Mas em plena floração também. Schwertfurt. Então assim, importante é isso, gente, a escolha correta do substrato, a luminosidade, o que a gente vai fazer. E aqui continua as acianteras, né? Então aqui, ó, você tem uma luteola aqui cheia de flores, né? Acianthera luteola, cheinha de flores. Aqui eu já tenho, para quem gosta de coisa pequena e diminuta, aqui a Sansonia bradei, né? Não sei, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar a flor. Eu vou até colocar o dedo aqui para vocês localizarem. Aqui é a floração dela. Então essa daqui é a Sansonia bradei, também uma planta de floração diminuta. Quem gosta de micro sabe o que é essa planta aqui e a dificuldade de consegui-la. Já na parte de cima aqui a gente já tem alguns estrupifolhas. Olha aqui como é que está os estrupifolhas também, ó. Em plena floração também, já é a segunda floração que ele dá aqui no orquidário. Logo quando eu trouxe, eles floriram e agora ele está florescendo novamente, né? Então é muito bacana. Então o ambiente está muito propício para o desenvolvimento deles também, né? Aqui a Acianthera macropoda, né? Aqui a amarela, né? Aqui daqui em São Paulo, olha só, também cheia de flores, né? Então começando uma nova haste floral também. Aqui eu já tenho, é uma planta que é muito conhecida aí do sul, a Acianthera muscodeia, Muroxeida. Dá uma olhada nisso, gente. Todas as folhas estão com flores, é uma coisa linda demais. Então isso daqui é a Acianthera muroxeida, olha só, que coisa linda. Cheia de flores, né? Fico apaixonada por isso. Quem gosta de micro sabe como que é essa paixão, né? Então deixo aqui, ela aqui, só ajeitá-la aqui. E aqui vai terminando todas as partes das nossas acianteras. Essa daqui é uma Acianthera discophylla, também é uma planta muito rara aí nas coleções. Floração dela também já ocorrendo. E essa planta aqui, praticamente, se a temperatura for uma temperatura agradável para ela, ela praticamente fica florescendo o tempo inteiro, ela não para de floração. E aqui, terminando os meus Pleurothales, aqui em cima, como eu mostrei para vocês, os Pleurothales gigantes. E aqui a gente já terminando com as quiloquistas aqui, novamente, né, como eu mostrei para vocês, aqui no suporte, terminando a floração aqui da lunífera, né, também. E aqui as outras Aciantheras quiloquistas, todas essas as quiloquistas. Essas daqui são as plantas que estão separadas, são minhas, da minha coleção, e as outras são para venda. Tá joia? Então vamos dar a volta aqui para a gente poder finalizar. Aqui é o depósito, já fica aqui as minhas coisas aqui de depósito. Bom, gente, a baguncinha minha baguncinha. Bom, gente, espero que tenham gostado, né, desse pequeno tour aí que a gente fez no orquidário. Eu sei que foi, às vezes a luminosidade não ajuda muito, mas a gente tentou mostrar aí um pouco do que eu fiz, de como que eu faço e como que é cada ambiente. Então, assim, dentro do mesmo local, você consegue montar vários tipos de ambiente. O importante é que você identifique cada tipo de ambiente para você poder colocar ou alocar melhor a sua planta e dentro daquele ambiente você fazer aquele sistema de rega, de levar em consideração a luminosidade, a rega, a umidade, como que você vai regar, porque isso tudo, gente, é o que vai fazer a grande diferença do sucesso que você terá em seu cultivo. Tá joia, gente? Bom, não sei aí se a gente deu até uma extrapolada no tempo, né? Já são praticamente 11 horas, mas vamos ver se a gente tem algumas perguntas para a gente responder rapidamente e aí a gente poder encerrar a nossa live aí de hoje. Temos sim, só um segundo. Então vamos lá, deixa a minha esposa procurar ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa florida que eu não mostrei para vocês aqui. A Val está perguntando, vai expor na Bela Vista próximo fim de semana?
Na Bela Vista? Deve ser a OSP, né? Ah, tá, na Liberdade, na exposição da OSP. Como que é o nome dela? Val Azevedo. Ô Val, o que que vai acontecer na OSP, né, esse ano, né, lá na Galvão Bueno? A gente vai ter uma mostra de orquídeas e eu vou participar lá, então vou montar um stand, não para venda, mas um stand mais de exposição dentro da própria mostra de orquídeas, lá mostrando um pouco da minha coleção de micro-orquídeas. Então, praticamente ali eu vou levar as minhas micro-orquídeas para montar um stand lá dentro da exposição, tá joia? Vou participar sim. Provavelmente eu estarei lá no sábado e até uma coisa bem interessante já falar para vocês que a nossa live semana que vem vai ser no sábado, porque eu vou mostrar a exposição para vocês. Então vou dar um tour, essa mesma forma que eu fiz um tour aqui hoje no Orquidário, eu vou fazer na exposição da OSP, mostrando para vocês aí a exposição da OSP. Então vai ser no sábado. Então vamos marcar, vai fazer no mesmo horário, por volta das 10 horas. Eu já vou começar a fazer a transmissão, porque aí pelo menos não está tão cheio e eu consigo mostrar os estandes, mostrar a exposição sem muito tumulto, tá joia? Então tá marcado para sábado, às 10 horas eu já vou fazer uma live mostrando a exposição da OSP, né? A mostra da OSP para vocês no sábado que vem, tá bom? A Eliane Silva pergunta: Roberto, minha capanema não se desenvolve, ele está num pedaço de placa de nó de pino, o que fazer? Como que é o nome dela? Eliane. Ô Eliane, o que que acontece? A capanema é a micrômera? Então, ela não fala, só fala que é capanema. A capanema, se for a micrômera, ela gosta de um pouco mais de luz, né? Então você tem que tomar um cuidado com a luz e com a rega, tá? Para não ter uma rega em excesso. Se for a capanemia supérflua, ela já gosta de um pouco menos de luz, né? Mas aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a questão da umidade. Se você regá-la em excesso, ela também pode não se desenvolver e de repente você vir até a perder a sua planta, tá joia? Ela gosta mais de ventilação. A Vera Lúcia pergunta: onde é seu orquidário? Ô Vera, meu orquidário é aqui em São Paulo, tá? Essa parte aqui que eu mostrei para vocês hoje é em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no Tucuruvi. Caso você queira me fazer uma visita, é só a gente agendar no sábado, né? Que aí vocês vêm aqui e participam, né? Vêm aqui ver o meu orquidário, ver as plantas e pode até escolher algumas para compra. Tá joia? Vera, então, se precisar alguma coisa, entre em contato comigo através do meu WhatsApp 11 99187 8965 e eu vou te receber aqui com o maior carinho, tá bom? A Maria da Penha pergunta: quais as plantas que necessitam mais água? Maria da Penha. Ô Maria da Penha, são muitas, tá? Fica muito mais... porque assim, o que eu preciso saber primeiro? Porque se eu for falar das que precisam de mais água, são várias. Agora, o que acontece? Vai depender do seu substrato de que você utiliza. É isso que a gente tem que levar em consideração. Se você tem um substrato de maior drenagem, você vai ter que regar mais. Se você tem um substrato de menor drenagem, né, que segura mais umidade, você vai ter que regar menos. Mas é esse que é o grande problema. É lógico que a gente tem algumas orquídeas que precisam de um pouco mais de umidade. Alguns pleurotales, algumas plantas terrestres, os fragmipédios gostam mais de um pouco mais de umidade. Então, tem várias espécies, que nem no caso de Vanda. Vanda gosta de umidade, mas é umidade ambiente, ela não gosta de ficar molhada há muito tempo. Então, todas elas gostam de umidade, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e qual tipo de espécie que você está escolhendo e como você cuida dela dentro do teu orquidário, tá bom? A Maria Cleusa pergunta: as orquidomélias no geral gostam de menos luz? Cleusa? Cleusa. Maria Cleusa. Maria Cleusa, pelo contrário. As octomélias, elas gostam de mais luz, tá? Então, se você tem um ambiente onde você cultiva octomélias, normalmente coloque ela no lugar que você tem mais luminosidade, tá? Não é só o direto, mas mais luminosidade. As octomélias, contrário dos pleurotales, elas precisam de mais luz. Então veja aí como é que você está cultivando as suas octomélias, porque elas precisam de mais luz. Então no ambiente que você tenha vários pleurotalidines, você coloca elas sempre na parte mais alta, porque elas gostam de mais luz, tá bom?
Ó, o Luiz Reis, aqui do meu time, fala: aguardando ansiosamente você escrever um livro. Pode começar com as micros da Mata Atlântica. Olha, quem que é o Luiz? Luiz Reis. Ô Luiz, logo, logo a gente está captando material. Eu sei que hoje eu não. O grande problema hoje é que eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu acredito que a partir do ano que vem eu já vou conseguir, já estou recolhendo material. Eu acredito que aí para o ano que vem eu prometo que a gente já começa esse projeto, no máximo em mais um ano aí a gente já tem isso já desenhado. Muito obrigado. Aí vamos lá, minha esposa me pega no pé por causa disso, há muito tempo. Ó, o pessoal está elogiando aqui, batendo palmas para o seu orquidário. Obrigado a todos. Amém. Obrigado a todos. Aqui, Kaemel fala assim: está muito lindo e organizado o seu espaço, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E a Carla Ruiz pergunta: onde você encaixaria a celogine? Celogine, tá, então a gente passou aonde que eu tenho as celogines. Normalmente eu deixo elas no lugar ali um pouco mais para frente, tá, e um pouco mais úmido, tá, então ali eu coloco elas na bancada, normalmente coloco elas na bancada. E elas gostam de um pouquinho mais, uma luz intermediária, vamos colocar dessa forma, mas o grande segredo delas é a questão do substrato. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado com o substrato que vocês colocam para a celogine. Ela gosta de um substrato não tão novo, né? Ela gosta de um substrato um pouco mais velho. E elas gostam de um pouco mais, um substrato que segure e retenha um pouco mais a umidade. Tá? Então não são plantas que gostam daquele substrato que drenagem rápida. Ele tem que segurar um pouco mais a umidade. Eu tenho ali uma pandurata que está desse tamanho, está linda, maravilhosa. Tem uma fimbriata que também está do mesmo jeito, linda e maravilhosa, né? Então são plantas que depois eu vou ter que dividir elas também, e entre algumas outras celogines aí que estão se desenvolvendo. Então o grande segredo de celogine é um substrato um pouco mais úmido, que retém um pouco mais de umidade, tá joia? E uma claridade aí intermediária, em torno de 60% a 70% de filtração. Tá bom? Eu coloco ela na bancada, mas por cima eu tenho outros vasos, então ela sempre acaba tendo uma filtração um pouco maior de luz. Tá bom? A Vera Lúcia pergunta se você estava na exposição de São José dos Campos ontem. Ela diz que tem quase certeza que te viu lá. Não estava não. Ontem eu fiquei o dia inteiro aqui no orquidário e também eu fui visitar um amigo, o amigo Reinaldo, também ontem à tarde, mas não estive na exposição de São José. Não consegui participar de lá, não deu tempo de ir para lá. A Luene Arina, ela fala assim: bom dia, Roberto, que sonho ficou seu orquidário. Muito obrigada por compartilhar conosco. Um dia quero ir conhecer pessoalmente. Ah, como que é o nome dela? A Luene, nossa cliente. Ah, então venha visitar. Luene, venha visitar, será um grande prazer recebê-la, como eu te falei, só agenda normalmente, por enquanto eu estou recebendo visita só aos sábados, né, pela questão do meu trabalho, né, durante a semana, mas é só ligar, agendar, que a gente aguarda e vai te receber aqui com o maior carinho. O Javier diz: maravilhoso o seu orquidário, amigo. Pergunto, você tem aberto para ventilação entre o telhado e a parede? Abraço grande. Eu acho que ele perguntou isso na tradução aqui. Isso, então seria entre a parede, aqui ali no fundo, né, olha, Javier. Então ali no fundo, né, Javier, que ali é o telado que eu tenho. Entre a parede e o telado tem mais ou menos de 15 locais, tem no mínimo 15 centímetros de distância, tem locais que tem um pouco mais de 20. Então no mínimo tem 15 centímetros de distância entre o telado e a parede. Tá? Então fica um vão para justamente ter essa ventilação. É uma coisa que eu aconselho a todos. Nunca coloque o telado grudado na parede, ele tem que ficar com distância aí, no mínimo 10 centímetros, no mínimo, mas se possível, se você tiver em torno de 15 a 20 centímetros, é o ideal, tá bom? Ó, o Luiz Reis aqui de novo, diz: beira a perfeição seu orquidário, parabéns. Obrigado, muito obrigado, fico feliz. É aquilo que eu falo para vocês sempre, né? A gente tem que investir em orquídeas, a gente gosta, né? Eu invisto, estava até conversando com a minha esposa, que eu já algumas orquídeas para minha coleção que estão chegando. Já ontem eu fui pegar algumas orquídeas para minha coleção, então a gente nunca para de ter orquídeas. Mas cada real que você investe em uma orquídea, você gastou R$100 em orquídea, invista R$100 na tua estrutura, porque isso vai fazer uma grande, enorme
diferença no cultivo para vocês, tá? Então, a cada real investido numa orquídea, invista também na estrutura do teu orquidário. E isso tá aqui, o resultado que eu mostrei para vocês, e é isso que vale a pena. Tá joia, gente? Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta só para a gente finalizar? Então faça que a gente termina. A Daniela Sommer pergunta se você vai estar na exposição de Rio Claro, que diz que esse ano vai ter. Daniela Sommer, eu tenho conversado, né, que eu participo da CAOB, né, também ali escrevendo algumas matérias no boletim da CAOB, e estou aguardando, né, provavelmente eu vou fazer uma visita lá, mas estamos aguardando de repente a gente participar, fazer uma mostra lá, como a gente tem feito nos anos anteriores, né, então se a gente tiver o convite, sim, a gente vai participar com o maior carinho, mas de qualquer forma eu vou visitá-la também a exposição, de qualquer forma, mas será um grande prazer se eu puder fazer uma mostra e de repente a gente fazer ali alguma palestra que a gente possa falar um pouquinho também sobre micro-orquídeas, tá bom? A Cleusa pergunta, obrigada por mais uma ajuda, né? Você fez toda a diferença nos nossos cultivos. Que bom, fico feliz, Cleusa. E a última pergunta, a Nathalie pergunta assim, ó, e as maxilárias, como você cultiva? Maxilárias, depende, tá? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Maxilárias, algumas, as menores, eu cultivo em madeira, tá? Então, praticamente as menores aí são cultivadas em madeiras, então, tipo as cristensonelas, né? Antigas cristensonelas, todas elas eu cultivo em madeira. Já as plantas de maior porte, justamente porque a gente não consegue cultivá-las em madeira, porque seriam madeiras muito grandes, eu cultivo em vasos ou cachepô. Né? Então é normalmente assim que eu cultivo, mas maxilária é uma planta que ela já gosta de um pouco mais de luminosidade, e aí pelo contrário, né, das celogíneas, ela já não gosta de ficar molhada há muito tempo, então o substrato delas tem que ter uma drenagem um pouco mais rápida, tá? Então o cuidado que você tem que ter com maxilárias é isso. Tá bom? Então, principalmente as nacionais. Já as de fora do Brasil, algumas grandes, como a estriata e assim por diante, eu já cultivo mais em cachepô, um pouco mais de luz, e tomar um cuidado que o substrato tem que segurar um pouquinho mais a umidade, porque ela já gosta de um pouco mais úmido, mas cuidado, sem excesso. Tá joia? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco aqui do meu espaço, como é que eu cultivo as minhas plantas. Quem quiser me visitar, é só me ligar, marcar, agendar uma visita através do meu telefone, do WhatsApp, 11 99187 8965. Normalmente eu recebo aos sábados, tá? Então é só a gente se programar e você ligar, a gente agendar e a gente recebe aqui com o maior carinho. E também, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma questão, me mande pelo direct no Instagram ou no Messenger, né, no Facebook. E também, gente, peço a vocês, quem quiser visitar o meu site também, www.orquidariorobertomartins.com.br. E aguardo vocês semana que vem, ao sábado, né, então às 10 horas da manhã, fazendo uma transmissão direta da exposição da OSP, tá joia? Aqui em São Paulo. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.